Paz do Senhor Jesus a todos, nossos queridos irmãos. Sou o pastor Herbert, auxiliar da Assembleia de Deus em São José de Ribamar. E, pela graça de Deus, estaremos trazendo mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Na oportunidade, nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2020. E a lição tem por tema geral a fragilidade humana e a soberania divina. Nós estaremos abordando aqui, estudando o sofrimento de Jó. E com base nesse livro, o comentarista é o pastor José Gonçalves, que é escritor, conferencista e membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então ele vai abordar nessas 13 lições sobre a fragilidade humana e a soberania divina. E a nossa primeira lição é a apresentação do livro de Jó, e nós observamos que o livro de Jó tem 42 capítulos, e este livro tem sido palco de grandes debates por muitos comentaristas, eruditos. Muitos têm procurado o entendimento se realmente o livro de Jó é um livro histórico, real, a sua história é real ou é apenas uma ficção. E nós, com certeza, identificamos no livro alguns questionamentos do sofrimento do cristão no dia a dia. Inclusive a sua pergunta central, a pergunta central do livro de Jó é: por que sofre o justo? É uma das perguntas que ainda hoje muitos têm se questionado com respeito a isso. Nesta lição, abordada de maneira muito específica pelo pastor Zé Gonçalves, nós estaremos estudando e com certeza trazendo um entendimento coerente e bíblico com respeito a este assunto e a estas perguntas. A autoria do livro de Jó, a sua autoria humana é incerta, não é conhecido de maneira determinada, mas é óbvio que a sua autoria divina é inquestionável. Alguns dizem que Moisés, que escreveu este livro, inclusive a tradução rabínica, coloca Moisés como seu escritor, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento. Em Atos 7:22, nós lemos o seguinte, que Moisés era instruído em toda a sabedoria dos egípcios e poderoso em palavras. De certo, Moisés era um homem capaz para escrever um livro como esse de Jó, um livro poético, um livro de uma poesia sublime. Mas é certo que nós não podemos afirmar categoricamente que Moisés foi o autor. Alguns outros comentadores afirmam que tenha sido Salomão, outros afirmam que tenha sido o próprio Jó, ou mesmo Eliú e outros. O certo é que a sua autoria é indefinida, mas o fato da sua autoria ser indefinida não desqualifica o seu conteúdo e a qualidade desta poesia. Então nós vemos que o livro de Jó tem inclusive evidências bíblicas desse personagem chamado Jó. Por exemplo, Ezequiel escreveu 600 anos antes de Cristo a respeito de Jó. Nós lemos que aqui no capítulo 14, verso 14, ele diz assim: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma de Jeová. Então aqui, 600 anos antes de Cristo, Ezequiel já faz referência a Jó. Também vemos que este livro foi um dos livros que foram traduzidos para o grego 270 anos antes de Cristo. Então essas evidências colocam Jó como um livro autêntico, real, verdadeiro, que merece toda a nossa atenção. Nós lemos também aqui em Tiago 5,11, Tiago fazendo referência também a Jó. Ele diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó
e vistes o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então aqui Tiago também faz referência à pessoa de Jó e aquilo que lhe caracteriza, que é a paciência. Então nós vemos aí estas evidências com respeito ao livro, a autoria e a autenticidade do livro de Jó. O cenário histórico do livro de Jó, segundo nós encontramos no próprio texto bíblico, na narração do livro, nós não temos uma data precisa dos fatos narrados no livro de Jó, mas evidências internas apontam à época patriarcal. Assim sendo, Jó teria sido contemporâneo de Abraão, por ter vivido na era dos patriarcas, no período patriarcal, e não há nada no livro que coloque Jó vivendo após o cativeiro, ou seja, após a libertação do povo do Egito. Apesar de nós encontrarmos Jó oferecendo holocausto, nós encontramos isto no seu livro, mas o formato do holocausto, o formato de como Jó apresentava esse sacrifício a Deus, se difere muito daquele que era oferecido, daquele que foi estabelecido, melhor dizendo, por Deus a Moisés após a saída do povo do Egito. Portanto, não há nenhuma evidência de que ele tenha vivido após a saída do povo do Egito, mas as evidências é de que ele viveu no período patriarcal. A localização da sua terra era o leste de Canaã, talvez na atual Arábia Saudita. Era uma região, uma terra boa, uma terra que tinha água, que tinha pastagem para os seus animais. Algumas descobertas arqueológicas recentes, mas provavelmente 300 descobertas, eles têm observado nestas descobertas arqueológicas cidades de civilizações remotas na terra de Uz. Isso colocaria o livro de Jó, mais uma vez, como autêntico, tanto o relato como real, como acontecido de fato, porque a sua localização também, os achados colocam essa história como um fato real, acontecido, verdadeiro e que merece a nossa atenção especial. Em se tratando do gênero literário deste livro, o livro de Jó é um dos livros sapienciais do Antigo Testamento. Sapiencial porque ele trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. E poético porque em sua quase totalidade o livro é poesia. Ele está elaborado no estilo poético. E sua poesia tem por base a história de um homem real, no caso aqui Jó. As características marcantes da poesia hebraica era o paralelismo, que nós encontramos no livro de Jó. O paralelismo, a sua ênfase não era na rima de palavras, mas a sua ênfase era exatamente na rima de ideias. Então, o que caracterizava o paralelismo, que era uma característica, ou que é uma característica da poesia hebraica, é exatamente a rima de ideias. E nós encontramos esse paralelismo. O que seria o paralelismo? Segundo a gramática, é a sequência de frases com estruturas gramaticais idênticas. Então seria aí uma repetição de uma ideia, de um pensamento aí exposto nessas frases. Então isso é o paralelismo, que é uma questão chave na interpretação. Quando nós estudamos o livro de Jó, nós precisamos atentar para esse paralelismo. Há 3 tipos comuns de paralelismo. Quais são eles? O sinônimo, que nós encontramos aí no capítulo 4, verso 7. Esse tipo aqui é o mais comum. O antitético, que nós encontramos no verso 16, capítulo 16, verso 20. E o sintético, que nós encontramos no capítulo 4, verso 9 e no capítulo 19 e o verso 21. O livro de Jó está dividido da seguinte forma: o prólogo, que é a introdução, que vai do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 13. Aí nós temos o diálogo entre Jó e os seus amigos, que vai do capítulo
capítulo 1, verso 1 ao capítulo 31, verso 40. Aí nós temos o discurso de Eliú, que vai do capítulo 32, verso 1 ao 37, verso 24, e a resposta de Deus, capítulo 38, verso 1 ao 42, verso 6, e o epílogo, que é a conclusão, que é do capítulo 42, verso 7 ao verso 17. O pastor Zé Gonçalves, no seu comentário, ele aborda o argumento da retórica aristotélica do ethos e do pathos, na mensagem do livro de Jó. O que seria isso? Ele diz que, na contramão da teologia da retribuição, o livro de Jó é um poderoso discurso contra a ideia de que o justo não sofre ou passa por reveses. O livro ecoa aquilo que tempos depois o salmista verbalizaria no Salmo 73. Porque o justo sofre e os ímpios prosperam. O comentador diz que os profetas viam Deus não apenas como ethos, isto é, preceitos éticos e morais, mas sobretudo como pathos, ou seja, amor, coração e afeto. Deus não era apenas razão, mas também emoção. E neste caso, a mensagem de Jó, segundo ele, traz o entendimento onde o princípio vem antes do preceito. E a graça está em evidência e não a lei. Ou seja, a religião não se resume em regras, mas, acima de tudo, relacionamento. Que nesta lição você possa se aprofundar de maneira que esse relacionamento com Deus seja permanente, contínuo. No ponto 3, quando ele fala da natureza e a mensagem do livro de Jó, ele diz que ao longo dos anos, teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. E é aquilo que evidencia os amigos de Jó. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Que esse trimestre seja um divisor de águas para todos nós, cada professor, cada aluno, possamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. Um bom trimestre a todos e que Deus nos abençoe de maneira muito especial. A paz do Senhor a todos.